caso que eu tinha assistido no canal da Jaqueline Guerreiro é o caso de um menino, eu tenho que ler o nome, porque o sobrenome dele eu sempre esqueço. O caso é de Austin Harold, de 2016, na Flórida. Ele era um universitário de 19 anos. Eu vou falar pra vocês a semelhança que tem entre Faça Ela Voltar e o caso do Harold. O que acontece no filme? Esse menino chamado Oliver, esse é o nome que a sequestradora deu para ele. O que ela fez? Logo no início do filme, já começa com um ritual ali muito macabro, em que uma pessoa come o rosto da outra, morde o rosto da outra. Prestem atenção nesse detalhe que ele é muito importante. Essa mulher, ela é viciada em ficar assistindo esses filmes, assistindo, porque nesse filme, depois desse ritual de um morder o rosto do outro lá e tirar uma pessoa, a outra ressuscita. E aí mostra uma cena assim super emocionante deles abraçando a pessoa que já tinha falecido, assim, porque era o intuito desse ritual macabro, terrível. Então, o vídeo começa assim, e aí vai para os protagonistas, que são dois irmãos, o Andy e a Piper. O pai deles falece do nada, alguma coisa aconteceu com ele enquanto ele estava no chuveiro. O filme não explica, mas deixa mais ou menos claro, porque a sequestradora vai visitar o Andy em algum momento no hospital, e ela fala, e seu pai, quando ele? E aí depois ele, o quê? Aí ela fala outra coisa. Foi só um lance, um jogo psicológico dela. Enfim, ela trabalhou muito lá, então ela ficou sabendo deles, ela conheceu eles, alguma coisa assim. Enfim, os meninos não pararam na casa dela. E o intuito dessa senhora é tirar a vida da Piper pra colocar a alma da filha dela no corpo da Piper. E exatamente com esse ritual que ela fica assistindo repetidamente. Eu acho que ela fica assistindo com a esperança de encontrar a filha dela e tentando aprender melhor como exatamente faz o ritual. Mas aprender, ela com certeza sabe. Por quê? Ela pegou esse menininho chamado Connor. Oi, minha vida. Oi? Ai, gente, desculpa. Então, né, a confecção lá, não sei se nem se eu falo assim, mas o ritual, ela sabe fazer muito bem. Porque ela sequestrou um menininho. Esse menininho se chama Connor, mas ela fica chamando ele de Oliver, obviamente, para ninguém saber que esse menininho foi sequestrado. E ela disse pra Piper que ela colocou um anjo dentro do Connor, dentro do Oliver. E a gente sabe que não é um anjo, é um demônio, né? Tá. No desenrolar do filme, o Oliver, ele tem umas atitudes assim muito estranhas. O que é de mais bizarro no filme são as coisas que o Oliver faz. O Oliver come coisas estranhas. Tem uma cena perturbadora que ele tá comendo uma faca, então, tipo, os dentes começam a sangrar, começa tudo, e o menino, o Andy, tenta puxar, até a faca entra mais na gengiva do menino, porque ele tava obstinado querendo comer aquela faca. Tem uma cena horrorosa que ele sai comendo porque ele quer comer alguma coisa, ele vai e come a mesa, ele começa a morder a mesa, quebra assim os dentes dele, assim, ai meu Deus, terrível. Então ele tava tendo esse comportamento, comendo coisas estranhas, não se lembra de quem ele é, ele não se lembra o que ele está fazendo, quando ele está fazendo. E ele tá possuído. E lembrando que o intuito dele é comer. E o primeiro vídeo lá que ela assiste é alguém mordendo o rosto de uma outra pessoa, e é isso que o Oliver faz. Lá no fim do filme, mostra ele com um barrigão, porque ele tá saindo comendo coisas estranhas. E aí é que tá. O filme, eles disseram que não tem ligação, né? Não que eles disseram que não tem ligação com aquele caso criminal. Não, é que
quando as pessoas perguntam sobre o que é, eles falam que é um filme sobre o luto e tal. Ninguém questionou se tem relação com esse caso, porque ninguém tá linkando um caso com o outro, mas olha que bizarro. Então a gente vai pro caso do Austin. O Austin é um universitário de 19 anos, bem normal, considerado normal. O Austin não tinha esquizofrenia e na noite que ele cometeu não sei se posso falar essa palavra, gente. Na noite que ele cometeu as coisas, ele não foi encontrado drogas psicodélicas, nenhum traço de nada químico no corpo dele, além do fato de ter vestígio de sei lá quando ele ter fumado maconha. Então, o Austin, ele era meio gordinho, ele sofria bullying por conta do peso dele, mas ele começou a treinar, emagreceu, tinha uma vida bem normal, praticava esportes na escola, acho que era luta livre, não tenho certeza qual é o esporte, mas enfim, o Austin ingeriu, olha a coincidência com o Oliver, o Austin, antes de sair de casa, ingeriu óleo de cozinha com queijo derretido ou queijo in natura, eu não tenho certeza, mas ele comeu óleo e queijo, e tipo, o que? Você tá comendo óleo? Tá tomando óleo? E saiu. E quando o Austin saiu, ele encontrou um casal que tava na garagem da casa deles mesmo, na paz, assistindo o filme na garagem deles, sentadinhos no sofá, e o Austin atacou eles. Ele atacou primeiro a esposa e o vizinho tentou ajudar quando acho que ele já estava atacando o marido. Tentou ajudar, não conseguiu, porque o Austin estava com uma força sobre-humana. Tentou tirar ele de cima, não conseguiu. Ele se feriu gravemente, mas conseguiu chegar na casa dele todo acabado, ligou para a polícia e relatou o que estava acontecendo. A polícia rapidamente chegou lá e nisso o Austin tinha bebido produtos químicos que estavam na garagem desse casal, inclusive alvejante. O Austin ingeriu e não conseguiram tirar ele de cima do homem, e o Austin estava comendo o rosto do marido. Ele estava comendo mesmo, ingerindo, mastigando, engolindo a carne da face desse senhor que ele atacou, que eu até esqueci o nome dele pra falar pra vocês agora. Posso colocar o caso completo? Vocês podem ver o vídeo no canal da Jaqueline Guerreiro completo, que eu também não vou contar exatamente o caso, mas o cão policial não conseguiu tirar ele de cima do homem, não conseguiu fazer com que ele parasse o ato. Aí um policial chutando a cabeça dele não conseguiu. Foram precisos. Presta atenção, vocês têm noção? É só um rapaz de 19 anos. Precisou de 4 policiais, mais o cão policial, que o cachorro é forte pra caramba, pra poder tirar o Austin de cima do homem. E bizarro demais, tem tudo a ver com esse filme, porque não tinha explicação. O Austin disse que ele não se lembra de ter feito isso, tipo, ele lembra de ter ido na garagem, mas não lembra de ter cometido o crime. Ele lembra de ter pegado a faca, mas não lembra de ter cometido o crime. Ele tem... É tudo um borrão e ele lembra de flashes de algumas cenas, ele não se lembra daquilo que ele fez. E aí a polícia foi investigar a vida dele, né? Porque alguma coisa tem que ter de errado com esse rapaz, assim, do nada, não é um comportamento comum. E ele disse que ele estava sendo perseguido por demônios. Gente, se você não acredita, beleza. Mas enfim, as pesquisas no computador dele eram pesquisas de um adolescente normal. E as últimas eram, tipo, quantas horas uma pessoa precisa dormir? A gente já sabia que ele estava com problema. Se ele disse que estava sendo perseguido, ele provavelmente estava com dificuldade para dormir. E como saber se você não tá ficando louco? Gente, olha que pena que ele não tentou pedir ajuda, nem nada do tipo. Gente, eu sei que os diretores falaram que o filme é sobre luto, mas assim...
olha a semelhança dos casos. Se você assistir o filme, vocês vão ver o comportamento do Oliver e o comportamento do Austin, que foi lá em 2016. Ele ficou conhecido como canibal. Esqueci agora, o Miguel levou meu celular pra eu ver o caso. Porque eu só anotei mesmo, tipo, o nome dele, porque o nome dele eu esqueço o sobrenome, a data e a cidade, né? O caso eu sei. Eu só queria falar uma coisa pra vocês. Alguma coisa tá errada nessa história. Tipo, ou os diretores se inspiraram nesse caso pra fazer o personagem do Oliver e não falaram, porque fica meio que, né, polêmico, tipo, a gente não tem obrigação de falar de onde saiu todos os personagens, a gente só tem obrigação de falar que o filme é sobre luto. Ou eles não falaram nada porque foi meio que inconsciente, que a ideia veio quando você acha que a ideia é sua, mas você já viu em algum lugar, tá lá no seu inconsciente. Ou eles sabem de alguma coisa sobre possessão que a gente não sabe. Que o comportamento de quem é possuído por certos tipos de entidades, eu já fiz um vídeo aqui pra vocês falando que tem várias categorias de entidades, várias categorias de demônios, tem hierarquia, tem tudo isso. Então, quando você tem o corpo possuído por algum desses tipos, você tem um certo tipo de comportamento, que é comer as pessoas ou comer coisas estranhas, enfim. Hollywood sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Eles sempre sabem coisas que a gente não sabe, né? Quem não é teórico da conspiração, filho, não tá no canal certo. Mas enfim, alguma coisa tem aí nessa história, porque as semelhanças são demais. Ninguém tá linkando um caso com o outro, sendo que assim, é muito igual. E os diretores estão aí só falando que é sobre luto, sendo que, tipo assim, não é. Alguma coisa tá oculto aí nessa história. O pobre do Oliver. Ai, deixa eu contar, né? Não vou contar, porque vai que vocês queiram assistir. Pelo menos o final vou dar um gostinho. Vocês já sabem mais ou menos o enredo, então o final vou dar um gostinho pra vocês descobrirem quem foi, né, assistir o filme. Mas eu queria muito saber a opinião de vocês, porque não tô achando em lugar nenhum que as pessoas estão linkando uma coisa com a outra. Eu fui a única da internet até agora que linkei. Inclusive, eu queria pedir muito a ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo, para falar para as pessoas, olha o que essa menina tá falando, alguma coisa do tipo, porque assim, daqui a pouco um canal grande pode assistir o meu vídeo, fazer muito sucesso e tipo, não que eu queira o crédito exatamente, as pessoas têm direito de falar sobre o que elas quiserem, mas eu linkei uma coisa com a outra e eu quero também, não tipo assim, eu quero para mim, mas eu, né? É muito ruim quando uma pessoa vai monetizar sobre um assunto que você falou. Porque assim, é uma coisa que faz sentido e é uma coisa assim... eu queria muito chegar em casa pra falar logo com vocês sobre isso, tanto que eu nem sei se eu vou postar o vídeo que eu gravei ontem. E era um vídeo bem legal. Mas enfim, compartilha esse vídeo, por favor, curte, comenta, assista. Me falem se vocês querem que eu deixe o link da Jaqueline Guerreiro. Eu não sei se eu posso fazer isso, tipo, no meu canal, deixar o link do canal de uma outra pessoa, mas o vídeo do Austin é muito antigo, porque, né, o caso é de 2016. Então, eu vi no canal dela, mas se vocês pesquisarem, vocês vão achar aí no Google alguma informação. Só que assim, eu gosto muito do jeito que a Jaque conta. Eu assisto o canal da Ju também e assisto o canal do... Esqueci. Insólito, alguma coisa assim. Esqueci o nome dele. Mas enfim, eu prefiro assistir o jeito que a Jaque conta. Então eu assisto muitos vídeos mais da Jaque. E aí eu já tinha visto. Então eu não conseguia ficar... A minha mente tava me cutucando, sabe? Tipo, você tem que pesquisar alguma coisa a mais, tem alguma coisa a mais nesse vídeo. Então é isso, pessoal. Me ajudem pra que, assim, eu possa pesquisar mais, pra trazer mais casos pra vocês. Se vocês querem ver True Crime também no meu canal, porque assim, no jeito que a minha rotina eu não consigo trazer True Crimes pra vocês. Por quê? Eu trabalho fora. E quando eu chego em casa, eu tenho que dar atenção pro meu filho. Eu tenho um filho de 3 anos, eu tenho que arrumar algumas coisas da casa, fazer comida, fazer alguma coisa, né? Aí eu olho uma bebezinha às vezes não, né? Agora tá
todo sábado, então eu só tenho domingo. E domingo eu tenho que aproveitar uma hora assim que o Miguel dorme, que o Miguel fazer alguma coisa pra eu poder, porque domingo o Miguel tá em casa comigo o dia todo. E ele atrapalhou até agora e eu consegui dar uma enganadinha nele agora. Eu coloquei ele na água, lá pra brincar na banheira, fiz o Matheus ficar de olho nele, tipo, é o maior trâmite pra conseguir gravar um vídeo. Então, claro, se o canal crescer, eu saio do meu trabalho e pesquiso. Mas enquanto eu não puder pesquisar pra vocês e decorar um roteiro, vocês estão vendo, eu abro a câmera e começo a falar. Eu nem decorei nem o nome do menino. Enfim, Harolf ou Harold. Enfim, não decorei nem exatamente isso. Então, eu não conseguiria decorar um roteiro pra vocês. Imagina decorar um roteiro de um caso criminal inteiro, que tem vários nomes, nome da mãe, nome do pai, nome dos filhos, nome de todo mundo, o que ele fez na vida dele, onde que ele estudou, sem possibilidades de eu decorar um roteiro no meio da semana pra poder trazer no domingo e ainda mais editar. Porque esse vídeo aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no editor e vou cortar as partes que eu fiquei em silêncio pra ver o Miguel. E vou tentar subir imagem do caso, porque eu não sei se eu sei pôr imagem assim quando eu tô falando no vídeo. Nem isso eu sei fazer, mas eu vou tentar. Então, se eu conseguir, eu vou colocar imagens do filme pra vocês e imagem do caso também pra vocês. Do rapaz, pelo menos. Do caso, não. Vocês não precisam de imagens perturbadoras aqui. Não é o meu intuito. Eu só quero falar pra vocês que tem alguma coisa estranha e queria muito a ajuda de vocês. É isso. Um beijo.